Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou fazer a atualização do estudo gráfico de IRB. Meu nome é Carolina Vargas, eu sou economista, investidora, criadora do método Radar Preditivo. Pessoal, meu site www.radarpreditivo.com.br está no ar. Tem muita informação importante aqui para vocês. Fiz uma matéria falando sobre as sanções que o Brasil está sofrendo. Brasil, o gigante sob rédeas. O Brasil nunca foi soberano e ainda está longe de ser, porque somos essenciais para o mundo e ainda assim vulneráveis ao controle externo. Muito interessante essa matéria, não deixem de ler. Eu falo aqui sobre mentalidade financeira, a importância da mentalidade financeira. Eu vou desenvolver uma mentoria sobre isso. É muito importante a gente entender o funcionamento da nossa mente, como ela funciona por padrão, como a gente tem um set point financeiro, a gente precisa, para mudar nosso set point financeiro, mudar nosso padrão mental. E-book gratuito, e-books à venda. Eu tenho aqui livros e filmes que eu fiz resumo para vocês. Livros sobre a metodologia Wyckoff. Eu vou trazer outros livros também. Eu preciso ter tempo para fazer esses resumos. E filmes que são muito interessantes, que vão trazer muito conhecimento para vocês. Fiz análise de ativos. Aqui eu fiz a análise de energia. Como eu previ, a ação está caindo. Teve uma microdistribuição, eu explico aqui nessa análise. Então, tem muita informação importante. Não deixem de me acompanhar. Agora, vamos para o gráfico de IRB. Pessoal, IRB, o que está acontecendo com IRB? Eu mostrei para vocês aqui que IRB estava tendo uma microdistribuição aqui no passado. Tem um vídeo meu falando sobre isso. IRB começou a corrigir, começou a lateralizar e estava negociando abaixo dessa lateralização. O ponto de controle tinha alterado para baixo, mas continuava negociando abaixo. O que aconteceu hoje? Volume financeiro significativo. Eu chamo isso de analisar os dados granulares, tempos gráficos menores. Então, analisando tempos gráficos menores, eu consegui identificar a atuação de um investidor profissional. E teve alteração do ponto de controle para a base, daqui de cima para baixo. Então, o que acontece? A gente precisa analisar agora qual vai ser a ação do preço. Se o preço vai dar continuidade ao movimento de alta, está próximo da divulgação do resultado do balanço da empresa. Então, se eles estão antecipando e vai ser um bom resultado, então a gente tem que analisar o que vai acontecer a partir de amanhã. Nós tivemos Bradesco BBI. Ações do Brasil são reforçadas como preferidas na América Latina. Saiu hoje isso. E JP Morgan, mesma coisa. Queda da bolsa em julho foi exagerada e há espaço para valorização acima da média. Pessoal, muito cuidado. Pode ter uma valorização aí no curto prazo, mas a gente precisa continuar monitorando o Ibovespa de perto, porque eu já expliquei para vocês em vários vídeos, a gente teve um volume financeiro significativo muito próximo a topo histórico e pode ter uma correção se perder aquela região. Eu vou mostrar para vocês no gráfico. Então, dia 14, nós temos divulgação do resultado de IRB e eu vou mostrar para vocês lá no MetaTrader 5 como está o gráfico de IRB. Vamos lá. Esse aqui, na verdade, é o gráfico do DI 27. Percebam como alterou o ponto de controle, estava aqui embaixo, próximo a 10%, a taxa, alterou aqui para cima. Eles estão ou reacumulando ou distribuindo. Nós tivemos o boletim Focus saindo hoje, mais uma vez inflação, a projeção da inflação mais baixa do que da semana anterior. Projeção do mercado. Então, vamos ficar de olho, assim como a DI 27, o DI 29, mesma coisa. Tivemos alteração do ponto de controle, percebam. E DI 28 também. O atual é o DI 27, mas eu gosto de analisar todos. Vamos fazer aparecer aqui o meu indicador. Cadê ele? Ah, apareceu. Então, nós tivemos também alteração do ponto de controle, que é o nível de preço mais negociado. E eu falo aqui para vocês sobre ponto de controle, pessoal, vocês têm que entender o quê? O que eu faço? Eu vou atrás do dinheiro, eu olho onde tem dinheiro tem atuação de investidor profissional, e eu procuro saber o que eles estão fazendo, por que eles estão colocando dinheiro naquela região. Aqui tem muito dinheiro, eles estão vendendo taxa de juros, vendendo contratos, ou eles estão comprando? Qual a maior probabilidade? Nós sabemos que nós tivemos uma inflação em fevereiro que distorceu bastante a média. O Banco Central está mantendo a Selic em 15%, mas
pelo que tudo indica, a gente está vendo aí a inflação indo em direção à meta, convergindo para a meta. Mas a gente precisa ficar de olho em quê? No dólar, no frete, nos fretes logísticos, nos preços das commodities. E também a gente teve o tarifaço, redução de exportação, mais produto no mercado interno ajuda aí a controlar os preços. Então, tudo isso a gente tem que acompanhar. Mas, pessoal, o gráfico é o que fala a verdade. Por enquanto, o que eu vejo é alteração de ponto de controle e os dados estão mostrando que é o fim do ciclo de aperto monetário. Mas, se tiver qualquer alteração no gráfico do dólar, alguma coisa que acontecer e o preço dispara para cima aqui, eu posso mudar minha visão, tá? Como eu mudei minha visão, por exemplo, em Grupo SBF, como eu mudei minha visão em Isa Energia, eu saí das minhas posições nessas ações esperando para comprar a preços mais atrativos, porque eu vejo a atuação do investidor profissional. Vamos lá. Grupo SBF. Eu vi sinais de acumulação, vi sinais de distribuição. Por que que eu vou ficar? Se eu estou com um preço mais baixo e eu sei que vai corrigir, está abaixo do ponto de controle macro, entregando um movimento de queda. Então, eu faço o quê? Eu saio da minha posição antes de entregar o movimento de queda. E eu posso operar até vendido no mercado, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha aqui no ouro. Gold 11, pessoal, eu vou trazer algumas outras análises aqui para vocês. Estão falando muito sobre ouro, comprar ouro. Mas onde os investidores profissionais colocaram dinheiro para ouro? Aqui. Aqui, tá? E já entregou esse forte movimento de alta. Se a gente tem uma crise mais forte aí acontecendo, mesmo o ouro sofre no curto prazo. Então, estou tentando aqui trazer meu indicador. Ah, apareceu. Então, percebam como a gente teve o quê? Alto volume financeiro aqui, em Gold 11, e o mercado falando muito sobre ouro no momento. Os portais de notícias, as pessoas estão comprando, mas teve aqui a atuação de investidor profissional e o preço já subiu bastante. Então, o risco aqui é muito grande você comprar ouro neste momento. Vamos analisar IB. Então, IB, pessoal, falei com você, gente, a atuação de investidor profissional alterou o ponto de controle aqui para baixo, aqui para cima. Eu saí da minha posição. Eu fiz uma análise para vocês aqui. Corrigiu, alterou o ponto de controle. Eu comecei a montar uma posição, tá, pessoal? Mas o preço continua abaixo. E hoje, o preço continua abaixo do ponto de controle, abaixo do nível de preço mais negociado. Então, hoje a gente teve o quê? A atuação do investidor profissional, o preço fechando acima. Eu preciso agora observar se o preço vai continuar acima desse ponto de controle. Se continuar, é bem provável que a gente vai ter uma entrega de um movimento ascendente. Essa é a probabilidade. A probabilidade fica a nosso favor. Nós temos divulgação do balanço dia 14, então pode ser que venha um balanço muito bom e IRB entregue um movimento de alta. Então vamos ficar de olho em IRB. Vamos falar agora sobre o Ibovespa. O Ibovespa, pessoal, vamos continuar monitorando essa região. No curto prazo, ela está servindo aqui como suporte. Se perde essa região, começa a negociar abaixo, pode entregar um movimento mais forte de queda, ok? É o mesmo que aconteceu aqui no passado. Mesma coisa. Foi além, voltou, funcionou como suporte, depois entregou um movimento de alta. O que vai acontecer aqui? Vai entregar esse mesmo movimento de alta? Percebam que foi a mesma coisa, tá? Então, por enquanto, essa região funciona como suporte, está segurando o preço. E a gente precisa observar se vai continuar segurando o preço ou se o preço vai começar a negociar abaixo. Se começar a negociar abaixo, isso é um ponto muito negativo. A gente pode ter uma correção um pouco mais forte aí. Então, a gente tem ativos aí como Bitcoin, em topo histórico, o S&P também dando sinais de ponto de controle no topo. Então, a gente pode ter uma correção mais forte da bolsa e a gente precisa estar preparado para isso se acontecer, ok? Vamos lá. Esse é o IVVB11, ponto de controle no topo.
Estava aqui embaixo, passou para o topo. Então, a gente precisa ficar atentos aos próximos movimentos dos grandes players de mercado, pois eles têm poderio financeiro para movimentar o mercado. A gente não sabe se vem mais sanção aí para o Brasil, eles sabem o que vem pela frente, a gente não sabe, então muita cautela. Vamos comprar os ativos no melhor preço possível. Falei com vocês, Isa Energia é uma ótima empresa, mas vai entregar um movimento de queda. Hoje caiu mais. Eu achava que o Banco do Brasil estava num processo de acumulação, perdeu a região, aquilo vira processo de distribuição, então o preço pode cair mais. Vamos dar uma olhada aqui em Banco do Brasil? Vamos ver se tem algum sinal de parada no movimento de queda. O problema é aparecer o meu indicador. Agora apareceu. Isso aqui dava sinais de ser uma reacumulação para continuidade do movimento ascendente. O preço perde a região. Chegou aqui, eu ainda acreditei que pudesse segurar. Não segurou, pessoal? Isso aqui é distribuição. Cadê o volume financeiro para segurar esse preço? Até agora não apareceu. Então, a gente pode ter uma correção mais forte aí. A gente não sabe como os ministros do Supremo vão atuar em relação à questão das sanções. O Banco do Brasil pode, por exemplo, ser um banco sancionado. A gente tem muita coisa aí que pode acontecer e a gente precisa ter cautela. Banco do Brasil, no momento, para mim, sem sinais de compra, ok? Então, é isso. Trouxe muita informação hoje para vocês. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. E lembrando, pessoal, não se trata de recomendação de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. A página tem fins educacionais. Até o próximo vídeo.